Pessoal, como a gente viu no assunto anterior, o retículo endoplasmático ele se divide em dois, né? O liso e o rugoso. Agora a gente vai ver o complexo golgiense. É interessante você analisar que cada organela existente na célula tem uma função e um formato diferente, né? Então, o complexo golgiense, anteriormente ele era conhecido como complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. É uma estrutura formada por um conjunto de saquinhos pequenos, né? Aí esses sacos, eles são interligados entre si. Algumas proteínas são produzidas pelos ribossomos, transportadas pelo retículo endoplasmático rugoso e direcionado para o complexo golgiense, onde são armazenadas e podem ser modificadas pela adição de açúcares e eliminadas pelo meio extracelular, ou seja, são utilizados, né, posteriormente também pelo ser humano. Na hora em que se precisa de uma certa quantidade de açúcares no organismo, elas podem estar também aqui armazenadas nessa parte da célula. Isso a gente vê muito em programas de sobrevivência, né? Como Largados e Pelados, quem acompanha aí na Discovery, que alguns meninos já comentados também nas salas, que assistem os Discoveries. E o nosso organismo, ele consegue reagir, né, à falta de alimentos, porque nas células do nosso corpo ainda existe armazenamentos de proteínas, açúcares e entre outros. Os lisossomos, que é esse conteúdo que você fez a leitura, eles são pequenas bolsas arredondadas que apresentam em seu interior substâncias que destroem e modificam compostos orgânicos. Chamamos essas substâncias de enzimas digestivas. É através delas que o lisossomos realiza a digestão celular, ou seja, a célula também faz digestão. E o lisossomos é responsável pela digestão celular e também ele é responsável para combater invasores no nosso organismo. Então, essa organela ela tem esse trabalho de fazer a digestão e eliminar invasores do nosso organismo. E é importantíssima a ação do lisossomo dentro do interior da célula. Você sabe que a célula ela tem as etapas de transformação no processo de digestão. Você deve ter feito essa leitura aqui, né? Então, as etapas da digestão intracelular, né, ela começa com a fagocitose, ou seja, a fagocitose de uma bactéria. Depois ela vem com a formação de fagossomos, a união de fagossomos com os lisossomos, que são produzidos no complexo golgiense, as saídas de partículas úteis para a célula e a formação de corpo residual. Aí, quando você vem analisar que ela tem determinadas etapas, existe importância nessas formulações. Observe só, né? A peroxissomos, ou seja, esse processo de transformação existente no nosso organismo, ele é contínuo, porque a célula ela é a unidade fundamental da vida. Todo organismo vivo ele é formado de células. Então, o peroxissomos ele tem uma função interessante dentro do nosso organismo. Você sabe que a água oxigenada é tóxica, né? Ela tem uma certa toxina. E dentro dessa parte celular se transforma ela em água. Observe só, água com oxigênio. É uma transformação ocorrida nesse interior dessa pequena partícula de uma organela. Quando você faz essa leitura, talvez você não imaginasse que o nosso organismo ele tem células minúsculas, impossíveis de ser visto a olho nu, mas tem um processo muito poderoso. Ou seja, o mundo micro, você analisa que essas células elas passam por transformações contínuas todos os dias. Ou seja, elas fazem eliminações de resíduo, elas transportam proteínas, elas transformam substâncias tóxicas em elementos necessários para a formulação da nutrição do organismo e assim por diante. Quando essas estruturas estão interligadas, a gente já tem uma certa noção a respeito da formulação
da importância de cada estrutura existente nesse pequeno organismo que é a célula. Observe só outra organelazinha que você fez a leitura, né? Ela é denominada de mitocôndrias. Elas são organelas responsáveis pela respiração celular, né? A célula também ela respira. É a atividade que possibilita a célula usar a energia obtida dos alimentos para manter o desempenho de suas atividades. As mitocôndrias, elas são formadas por duas membranas, uma externa e uma interna, que se apresenta como se fosse um pequeno labirinto. Dizemos que essa membrana, né, a gente sempre comenta que ela é tido como uma crista, né? É através da junção dessas substâncias existentes nela, inclusive a glicose, que você já ouviu falar nessa palavra, que se obtém a alimentação com gás oxigênio que as mitocôndrias produzem a energia e liberam os resíduos, águas e gás carbônico. Olha, a célula ela respira, né? É interessante que muitas vezes a gente não entende que a nossa pele ela é formada também por células, né? E muitas dessas células nossas, elas estão à exposição. E quando eu uso uma roupa apertada e eu danifico uma parte do tecido, o tecido epitelial, propriamente dito, eu também dificulto ali a respiração daquela pequena parte no meu organismo, ou seja, da respiração celular. Então, a respiração celular, ela ocorre dentro das organelas denominadas mitocôndrias. Então, a célula, ela também respira. Observe só outra organela interessante, né? A outra organela interessante que você fez aí a leitura é o ribossomos. Os ribossomos, né, ele, dentre várias substâncias produzidas na célula, a proteína se destaca, né, nessa pequena organela, pois é responsável por várias atividades funcionais da estrutura celular. As organelas que têm por finalidade a produção, ou seja, a síntese da proteína, são conhecidas como ribossomos, né? Elas podem aparecer tanto isoladas no citoplasma quanto aderidas ao retículo endoplasmático. Então, é interessante a função dessa simples organela. Olha só umas torrezinhas existentes, né? Existentes na estrutura dessas organelas. Essas torrezinhas que parecem mais ferro armado, ela é chamada, né, de estrutura cilíndrica, composta de 9 grupos de 3, né, tubinhos. Se você observar, ele tem uma função interessante, né? Ele tem uma questão proteica, né? De situar e identificar alguns resíduos, né, dentro da estrutura da célula. Elas são bem próximas do núcleo, né, de grande importância para o deslocamento dos cromossomos, né, o processo de divisão celular. É como se fosse uma divisão, mas ele também tem funções interessantes. E essas funções, elas são estruturas relacionadas para fazer o processo de ligação entre uma parte e outra das organelas. Não parece torres interessantes? Olha só o cloroplasto. Você viu aí que eu disse no outro vídeo anterior, se eu tivesse cloroplasto nas minhas células, eu seria verde feito o incrível Hulk, você também. Então essa organela ela é interessante porque ela só fazem parte dos vegetais. Existe uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal. A parede celular, por isso que a gente não vira folha, a folha é de origem vegetal, principalmente de árvores, por conta da parede celular, né? E todo o seu livro aí, todo o seu caderno já foi árvore. Então, a parede celular é uma diferença da célula animal. Outra coisa também diferente é o cloroplasto. O cloroplasto, ele dá essa coloração verde às plantas, à grande maioria das plantas. E quando você analisar que ele tem um papel importantíssimo no processo de fotossíntese, é responsável também a fotossíntese pela produção do alimento da própria planta. Ela mesmo produz o seu alimento. E quando você vier analisar toda essa estrutura, que você já fez essa leitura, você identifica que a célula é microscopicamente diminuta, ou seja, impossível ser vista a olho nu, a grande maioria delas. O ovo é um exemplo de célula.
mas a gente consegue ver. Mas a grande maioria das células dos animais e vegetais são impossíveis de serem vistas a olho nu. E essas células, cada uma tem suas particularidades, e elas têm as suas funções necessárias para o desenvolvimento do todo do organismo, o organismo humano.